Queria falar um pouco sobre algumas atitudes que tem da maneira de você ver as coisas, entende? Quando Lutero apareceu com aquela revelação da graça, ele pensava que ele era o único homem certo na terra e podia até dar conselho para Deus. Lutero chegou a querer falar que o livro de Tiago estava errado, porque Tiago pregava uma fé por obras, né? E ele entendeu a fé da salvação, e aquilo que Tiago estava ensinando não era a fé da salvação, era uma edificação através de entrega, através de sacrifício, aonde havia uma consolidação de fé para cumprir um propósito. E Lutero não teve isso. E muitos líderes, quando ele tem uma revelação, ele tem que ter convicção naquilo que ele foi chamado mesmo, ele tem que ter mesmo aquilo. Que se ele não tiver, eu penso, se você não tem convicção naquilo que Deus te revelou, como é que você vai passar a convicção? Mas quando se fala de atos proféticos e de algumas coisas, eu caminho com o pastor José Rodrigues desde um ano antes do ano 2099. Mas quando ele via falar de atos proféticos, esse pastor meu, ele arrepiava com esse povo. Mas passou-se alguns anos, assim uns quase 10 anos, e eu contei o que eu tinha feito aqui no Pedras, sobre ungir pedra para as 7 saídas. Ele fez uma unção em Trindade e fez um monte de atos proféticos, mas a mente dele estava programada contra aquilo. Eu não sei para que tua mente está programada, mas aqui tem ministérios que eles são proféticos, e os ministérios que são proféticos, toda vez que o profético quer se mover, ele precisa que tua mente deixe. E deixa eu dizer uma coisa para você sobre o crente carnal. Eu tenho uma revelação sobre o crente carnal. O crente carnal, ele carnaliza tudo. E o crente racional, ele intelectualiza tudo. Ele é a cabecinha dele ou nada mais. O crente natural, ele naturaliza tudo. E o espiritual, ele espiritualiza. Às vezes nós olhamos pessoas que vão mudando com o tempo, entendendo a palavra, mas você já viu alguém ensinar sobre atos proféticos? Quem de vocês já viu? Ele falou, hoje nós vamos ensinar sobre atos proféticos. Aí o cara, sabe, Jesus um dia foi fazer um ato profético. Pedro saltou lá longe, cai fora, em mim de jeito nenhum. E era tão simples. Ele pegou uma bacia, enrolou numa toalha e falou assim, quero lavar seus pés, Pedrão. Pedro saltou lá, lavar meus pés? De maneira nenhuma. Aí Jesus foi delicado com ele, falou assim, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ele falou assim, pode lavar tudo. Jesus foi muito direto e Pedro também foi muito direto. Mas Pedro pensou, por que lavar meus pés? Será que ele acha que eu sou relaxado, que eu não banhei? Quem sabe era porque era Páscoa. Quando Jesus fez aquele ato profético, ele ministrou Pedro com um ato profético que Pedro não entendeu. Você pode observar lá em João 13, que ele diz assim, que um dia Pedro ia entender aquilo. Pedro é ministrado por uma atitude profética, e ele ministra a Pedro que um dia Pedro entenderia o que ele está fazendo. Mas quando se fala das coisas espirituais, tem 3 pessoas num lugar, a Bíblia diz que 2 ou 3 concordarem a respeito de algo. Esse concordar, quando diz é ligado no céu, há um concordar no céu. Diga o concordar da igreja, há um concordar no céu. E por anos eu falava de atos proféticos com um pastor, e ele era meio profeta, só que eu não chegava falando que eu fazia atos proféticos. Falei, eu estava ali escutando um cara sobre atos proféticos, e eu achava que aquele pastor entendia, mas eu não falava que eu gostava daquilo. Eu jogava um verde, e aquele pastor que se dizia profeta, ele abominava atos proféticos. E eu passei por anos aqui em Cuiabá, até eu conhecer pessoas que creem,
Porque quando uma pessoa crê, ela não precisa ser graduado em bacharel em algo profético, não. Ela precisa crer nessas coisas. Pedro não tinha culpa de crer. Jesus não tinha ministrado sobre isso. Numa hora para outra, o Espírito Santo falou assim: dá mais um passo no teu ministério. E Jesus falou assim: o que? O Espírito Santo falou: dá mais um passo. Desce nos pés desses homens e lava os pés deles. Um ato profético de humilhação. 2 Coríntios capítulo 2, abre a tua Bíblia lá comigo, não. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo fala um pouco sobre algumas coisas da nossa mente, do nosso crer aqui. E se você teve um entendimento de um ato profético, não é você chamar 3 crentes para fazer uma coisa. Eu estudei sobre os atos proféticos e uma das coisas que eu descobri, que a maioria deles foram feitos por um homem só. A maioria dos atos proféticos foram feitos. Já pensou, João Batista, Elias falar assim: você concorda com eu andar nu? O Espírito está mandando eu andar nu, você ia concordar? Você concordaria, Narciso? Nem eu. Eu ia falar: você está endemoniado. Hoje uma irmã caiu aqui fazendo um negócio diferente. Eu já ajoelhei em cima dela e falei: olha no meu olho. Ela olhou no meu olho e falou: opa, deu conta de lá no meu olho, é do Espírito. Quando eu não sei que é uma manifestação estranha, eu ainda não achei demônio na face da terra que abrisse o olho e olhasse no meu olho, sem o bicho berrar. No meio de um fogo cruzado daquele, né? Ela começou a dançar deitada com as mãos para cima. O que eu fiz? Eu tive uma atitude profética. Vocês viram que eu ajoelhei em cima dela, lá pronto, eu falei: abre o olho. Ela abriu rapidinho o olho. Primeira coisa, quando tem alguém endemoniado, ele demora demais. Abre o olho, aí ele grita, entende? Então, quando você discerniu de uma pessoa, você quer saber se ela está desse lado daquele, ordena abrir o olho. Se ela abrir rápido olhando no teu olho, fica tranquilo. E tem uns que abrem o olho, mas quando você olha, ela vai fechar. Olha no meu olho. E aí, como é que funciona isso? Diga comigo: o profético faz isso. O profético faz isso. Tem coisa que eu não discerno, mas Deus me deu uma habilidade com a caminhada que eu sei. Como é que eu descubro? Manda abrir o olho e olha dentro. Vocês que expulsam demônio sabem como é que funciona esse negócio, né? O bicho grita e fecha o olho e não abre. Versículo 14, 2 Coríntios 2,14, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Deus começou a falar comigo em visões e sonhos sobre uns atos proféticos aqui, a minha mente faz muita pergunta. Não sei se tua mente faz muita pergunta. Sabe quando você fala com você mesmo? Porque quando você vai ter uma atitude, uma das maiores coisas na presença de Deus é você obedecer a Deus contrariando o que é humano. Porque obedecer a Deus não é fácil, de maneira nenhuma. Se você olhar lá em Gênesis 4:4, quando fora feito o primeiro culto, Caim junta dos frutos da terra. Abel coloca um cordeiro e pega uma primícia para o Senhor. A primícia apontava para o Jesus, e o cordeiro também apontava para Jesus. E todos os cordeiros que foram sacrificados no Velho Testamento, eles eram um ato profético, a ponto que quando João Batista viu Jesus, o Espírito disse para João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros cordeiros não tiravam o pecado do mundo. Os outros cordeiros cobriam o pecado e aplacavam a ira de Deus.
Ele diz: esse cordeiro é diferente. Esse cordeiro é diferente. E quando nós decidimos ouvir, decidimos obedecer, não é por coisas muito grandes que Deus vai fazer um milagre. É pela grandeza da tua obediência. E às vezes uma palavra, alguém já teve uma palavra para mim: pastor, vamos ali fazer isso? Eu falei: eu não vou, entende? Se você me der tempo para mim orar, entende? E eu ouvir alguma coisa, porque eu não entro em tudo. Quando Deus falou para mim chamar o Oderley Júnior e o Valdemar, nós já tínhamos feito muitos atos proféticos. Mas Deus agora estava falando com umas coisas diferentes. Eu orei por essa terra, por esse bairro aqui. E Deus disse comigo: consagra 70 litros de vinho. E nós jogamos aqui. E chamei mais uns pastores para ajudar eu a Darcino aqui. Mas o que nós ouvimos dos pastores depois, o Darcino lembra, né? O que Deus usava de vir gente para falar com a gente, o que tinha acontecido nessa terra. E nós falávamos: o segundo ato profético vai ser com sal depois. E interessante que os demônios já sabiam, porque nós tínhamos falado, né? E um demônio disse que um demônio falava para o outro: sai, porque ele vai jogar sal e é pior ainda. Vai doer mais. Muitas pessoas achou que eu era louco, que a Bíblia diz que nós somos salvos pela loucura. E quando você tem uma palavra profética, às vezes de dias, se mova naquilo que Deus te deu. Não precisa alguém crer. Se você ouviu, você crê. Agora, se você não ouviu, agora existem pessoas que ele tem um instinto para se mover nisso. Ele é marcado por Deus, ele é designado por Deus para essas coisas. Aí é mais fácil. Acha alguém que é só mestre, que vai crer em ato profético e jejum. Não vai. Mestre de jejum até as 2 da tarde dá trabalho, ainda toma um cafezinho no meio, no intervalo. A maioria deles. Agora, se ele tiver um ministério apostólico e profético junto, ele vai se entregar a uma dimensão. Lá em Êxodo 15, quando abre o mar vermelho, você pode observar antes ali, quando eles chegam no mar, Moisés falou: e aí, o que eu faço? E Deus disse: diga ao povo que marcha, lança teu cajado na água. Ele jogou o cajado dele na água. E o que aconteceu? O que você ia pensar quando alguém mandava você jogar o cajado na água? Era a última vez que você ia ver o teu cajado. Você ia pensar que era isso. Mas Deus queria ver a obediência. Ele sabia que naquele cajado tinha algum mistério. Só que ele passa o povo e chega num lugar onde tem 70 palmeiras e 12 fontes. Algumas fontes e algumas palmeiras estão lá até o dia de hoje. E o povo vai beber água, e a água é amarga. Quem já fez um jejum seco de 3 dias aqui? O povo estava 3 dias sem beber. Você terminar o teu jejum e pegar uma água muito ruim para você beber, é muito difícil não murmurar. Moisés ficou sem saída. E o Senhor falou assim: Moisés, corta um galho e joga na água. Será que aquele galho tinha açúcar? Diga: a obediência mudou a situação. Não tinha açúcar naquele galho. Senão eles estavam adoçando, cortando galinha, adoçando água até hoje, viu? Ninguém viu se fazer aquilo de novo. Deus mandou Moisés fazer um ato profético. E Paulo escreve em 1 Coríntios 10 que aquela rocha era Jesus. E ele pegou a vara e feriu a rocha e jorou água. Mas no Salmo 106 você vai ver o salmista falar sobre o povo perturbar e fazer aquele líder se indignar. E ele falou que não devia, e ele feriu a rocha e Deus o repreendeu, porque Jesus tinha que ir para a cruz só uma vez. Aquilo simbolizava Jesus, a lança que feriu Jesus do lado e correu água. A segunda vez que ele fez o ato profético, deixa eu dizer uma coisa para você que se move no profético, eu sei que tem muitos aqui que se movem no profético. O profético não é uma doutrina, o profético não é um ensinamento. Tem um ato profético na Bíblia que ele pode ser feito 10 vezes na mesma semana. Sabe qual que é? A ceia que está aqui.
Quando terminar, nós vamos fazer um ato profético. Os outros atos proféticos, mas todo profeta, ele tem uma tendência dele fazer uma coisa e achar que Deus vai fazer a mesma coisa em todo lugar, a mesma coisa. Deus falou comigo sobre 3 elementos: sobre a remissão, que é feita pelo sangue, a cura, que é feita pelo sal, e a unção, que é feita pelo óleo. Eles são 3 materiais que são símbolos, mas quando você consagra algo, ele sai da condição de símbolo e passa a operar num poder natural de Deus dentro daquela condição, de um poder espiritual, como se fosse o sangue, como se fosse o poder curador e como se fosse o Espírito. Mas Samuel, quando foi para a casa de Jessé, ele procurou o filho mais alto de Jessé, porque ele tinha ungido um grandão uma vez. É esse, Senhor? Ele falou assim: não, eu não olho pela aparência, que você um dia ungiu um homem grande. Saúl era maior que as pessoas, um palmo. E às vezes no caminhar profético nós achamos que tem que ser do mesmo jeito. O fim do culto tem que terminar assim, o fim daquela palavra tem que terminar assim. Às vezes nós começamos a colocar coisa, diga comigo, cada momento um mover diferente. Moisés feriu a rocha, mas a segunda ele não ouviu Deus. Mas a glória estava sobre ele, a água saiu da mesma maneira. Mas depois você vai ver que ele foi repreendido por causa daquilo. E Deus disse: você não vai passar. E ele reclamou, ele falou assim: não fala mais nesse assunto, para, você não vai passar. E ele não passou por causa da pressão popular. O povo, a democracia tinha entrado lá. Quando Moisés parte, que Josué vai dirigir o povo, acontecem umas coisas, porque eles vão passar o Jordão. Eles vão passar o Jordão e eles colocam a arca na frente. E o rio abre. Todo Israel passa. E depois ele tira de dentro do rio 12 pedras e coloca lá fora. E aí ele guia aquele povo até um lugar chamado Gilgal. Gilgal, ele ficava muito perto de Jericó. Eles viam Israel. Sabe, ali é uma figura, é uma sombra das coisas que viriam. Porque um homem circuncidado, é provado biblicamente, os filhos de Jacó mataram um povo porque os homens estavam circuncidados. A circuncisão, quanto mais velho o homem, mais dói. Se você pegar uma criança com menos de 8 dias e circuncidá-lo, praticamente ele não sente dor. Quando os pecados estão muito embutidos, dói mais, é mais difícil de falar. Ela é uma figura. Mas olha o que o Senhor faz. Eles de frente de Jericó, o Senhor circuncida eles. Não tinha ninguém que soubesse que aqueles homens estavam circuncidados, porque senão Jericó se levantava e acabava com Israel. Aqueles homens estavam incapacitados. É uma figura de morrer para viver. É uma figura de separação, de santidade, de limpeza. Mas hoje Deus não se move mais por essa aliança. Você vai ver que apontava para algo que Estevão disse lá em Atos 7, 50, 51. Ele diz: incircuncisos de ouvido e coração. Mas era apenas uma figura, algo que apontava para algo. Então, depois daquilo, talvez aqueles homens agora já sarados, sim, ele rodeia a cidade 6 vezes, 6 dias seguidos. E no dia 7, Deus manda rodear 7 vezes e diz: grita como o grande grita. E os muros caem. Se você vai ver, um outro ato profético é quando o anjo vem falar com Manoá
e com a esposa dele, pais de Sansão, lá em Juízes 13:7, você vai ver que ele diz: olha, ele não deve comer isso, ele não deve comer isso, e o cabelo dele deve ficar sem cortar. Pastor, tinha poder no cabelo? Sansão nunca teve força física, ele teve uma obediência profética. E então Deus tinha dito que ia julgar através da força. Então quando ele cortou o cabelo, não é que saiu a força, saiu a obediência. Porque senão fazia uma peruca daquele cabelo e colocava num filisteu, e o filisteu ia virar uma coisa de louco. Não tinha condições. Era uma questão de entrega, era uma questão de obediência a algo que Deus tinha pedido. E Deus pode pedir para você e orar tantas vezes num lugar, tantas vezes ungir um lugar, e talvez pode entrar em contrariedade com a tua mente, e não tem perigo, você fica orando. Se é da parte de Deus, Ele vai trazer luz, Ele vai trazer clareza. Deus é Deus, Ele está sempre no controle. Talvez um ato profético que eu admiro muito esse homem é Isaías 20. Vamos ler lá em Isaías 20? Eu estou citando, não estou lendo. Moço, eu abri em cima de Isaías 20. Para ler mesmo, viu? Moisés, eu não estou liberando fazer esse ato profético aqui no nosso ministério não, tá? Você procura outra cobertura, viu? Se bem que às vezes enquanto você vai em algum lugar, os irmãos na igreja estão meio nu. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta dos teus lomos o pano grosseiro de profeta, tira dos pés o calçado. E assim fez eles, indo descalço e nu. Então disse o Senhor assim: como Isaías meu servo andou 3 anos despido, descalço e nu, por sinal e prodígio contra a Etiópia e contra o Egito, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios sua glória. Observa que era um tempo que Israel estava sendo corrigido, e eles tinham uma certa esperança nesses povos. Já tinha findado o ministério de Isaías, já estava em outros ministérios proféticos, e acontece que ele fez aquele ato profético, e foi por algo que Deus ia fazer. Aquilo assombrou e trouxe desespero em Israel, mas atingiu o Egito e a Etiópia. Deus colocou milhares de homens a andar descalço e com as nádegas de fora. Mas primeiro ele disse: Isaías, faça isso. Interessante que ele manda Isaías fazer e não diz para que é. Aí depois ele diz: assim como ele andou, eu vou fazer com isso. Deus pode falar algo para você fazer, e eu queria que você entendesse que sempre Deus continua sendo Deus, e Ele não tem que dar explicação para você. Ele não foi chamado para dar explicação para você. Você e eu, nós somos chamados para ouvir Ele e obedecer. Mauro Cirulo, por um período de 20 anos, ele ia em 2 lugares orar. No muro que dividia as 2 Alemanhas, ele ia orar com a equipe de profetas, e ele colocava as mãos e dizia: assim diz o Senhor, esse muro deixará de existir, e a Alemanha será uma só. Eu vi ele contando sobre isso, e ele me disse assim, naquele evento, falando para os pastores, ele disse algo, que com 4 anos, ele começou com uma equipe grande dos Estados Unidos para lá, mas com 4 anos a equipe diminuiu muito. Com 6 anos, estava menos.
E com 16 anos que ele foi lá, o muro caiu, começou a cair. De 16 a 20 foi eliminado tudo. Mas ele falou que quando ele terminou, ficava só ele lá, ninguém mais ia lá, só Morris ia lá, sabe? E ele foi na Rússia muitos anos, orar e ungir os lugares na Rússia e profetizar. Ele também começou com uma grande equipe. E as pessoas achavam que tinha que acontecer em 2 anos, em 3 anos, em 3 meses. E Morris Cerullo continuou indo, dizendo: assim diz o Senhor, as cortinas de ferro vão cair, as cadeias vão se abrir, os cristãos vão ser soltos e o comunismo vai parar. E Morris Cerullo continuou. E Morris Cerullo foi 16 anos no muro de Berlim, mas ele foi na Rússia mais de 20 anos, e todo ano ele profetizou: vai acabar o comunismo aqui. Mas os que começaram a ir com ele pararam. Aí você diz: por que eles pararam? Eles não tinham uma palavra para continuar. Você observou que às vezes você pode estar ruim, numa situação, numa luta, mas Deus te dá uma palavra. Uma palavra simples, Ele te dá só um sinal. Continue, eu tenho um propósito, você vai vencer. E Ele te mostra uma coisa lá na frente, aí você já vai lá na frente, aí parece que você sai daquele lugar. Deus é campeão em fazer isso. Deus é muito bom em fazer isso. Uma vez eu tive uma palavra sobre um ato profético que eu ia fazer em Primavera do Leste, e eu comentei com 4 pastores. Então naquela noite eu sonhei que um daqueles pastores ficava de braço cruzado me olhando na hora que nós orávamos. Lá tinha um Davi, esse me ajudava, esse cria no ato profético. Mas o outro pastor, um grandão que tinha lá, sabe o que ele fazia? Hoje ele está debaixo de uma cobertura profética, servindo o ministério da Velha dos Milhões. Mas sabe o que ele fazia na hora do ato profético? Ele botava as mãos no chão e batia a sola dos pés. Você já viu aquelas historinhas de palhaço que dá piroleta? Ele dava aquelas piroletas na minha frente, para lá, para cá, para lá e para cá, e batia a sola dos pés. E eu fui orar e o Senhor falou assim para ele: é uma palhaçada o que você está fazendo. Mas eu já fiz ato profético de outro homem chegar o outro dia na minha vida naquela cidade e começar a profetizar e dizer: você tem 2 filhas e mais 2 pastores aqui que têm 2 filhas. O que vocês fizeram ontem à noite marcou o céu e fechou portais do inferno aqui. E o homem disse assim: um tem o teu nome e ele tem 2 meninas, e o outro chama Paulo e tem 2 meninas, e você tem 2 meninas. Ele sabia que tinha 2 meninas, mas ele não conhecia os outros, muito menos a casa deles. É difícil no estado do Brasil que eu não fiz um ato profético, ou que não tive me movendo em ato profético. Uma vez a rede apostólica jogou óleo de avião nessa nação todinha, e eu participei com sacrifício financeiro. Minha vontade era de estar no avião. Quando nós compreendemos isso, que dentro desse caminho profético, porque você já observou quantas vezes você parou para meditar nessa atitude de Isaías? Se você for para Miqueias, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que Miqueias fez um ato profético também, de remissão. Ele gemia, uivava e andou descalço e nu. Miqueias 1. Talvez, se você não ouvir Deus e a tua mente for totalmente racional, você vai pensar: mas que bobalhão. Já a Bíblia mostra algumas coisas, como Ezequiel capítulo 4, que aí já não era uma questão de ouvir, era uma questão de dar conta. Deus fala com Ezequiel primeiro para ele fazer uma maquete de Jerusalém, colocar tranqueira em volta,
e deitar e levantar a mão e profetizar. Só que daí ele tem que cozer o pão dele com fezes humanas em lugar de lenha. E ele grita e chora, e Deus diz: eu vou deixar fazer diferente. A lenha vai ser fezes de gado seca. Quem aqui já queimou fezes de gado seco? Aqui eu sei que tem gente que queimou, viu? Conhece da matéria. Esse tirador de mel aí do interior aí, ó, aquilo queima, aquilo dá brasa e tudo. Que dá para assar pão, viu? Espantar muriçoca também é bom. E aí, o mais duro dessa história era comer o pão por medida e a água. Mas ele ficou 390 dias amarrado com cordas, deitado sobre o lado direito. Você já viu numa cama como uma pessoa fica quando está muitos dias no lado só? Não tinha, ele estava amarrado. Ele comia deitado. Mais 40 dias pela iniquidade de Judá. Quando ele termina aquele ato profético, Deus diz: raspa a tua cabeça com navalha. E ele fez também num caminho de obediência, enterrou parte do cabelo, espalhou parte do cabelo e queimou parte do cabelo, simbolizando juízos que viriam sobre a nação de Israel. A Bíblia é muito suprida dessas coisas. Jeremias escreveu cartas, mandou ler diante de Nabucodonosor, depois amarrar e jogar ela amarrada com a pedra dentro do rio. Lá em Jeremias, vamos lá para Jeremias capítulo 50. Aqui tem um ato profético com arco e flecha. Jeremias 50, versículo 14 e 15, diz assim: ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, e ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes, então estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhes a ela o que ela fez. Assim como ela foi motivo de juízo para os outros, falou assim: ó, vocês vão fazer o ato profético, mas o ato profético vai tornar em juízo. Do jeito que ela fez, ela vai colher. Só que na hora que eles fizeram, não aconteceu nada. Eles estavam como que escrevendo no reino do Espírito, escrevendo uma sentença, colocando uma sentença à disposição dos anjos, que os anjos viriam para cumprir aquela ordem. E quando a gente compreende essas coisas, vai entendendo isso. Pessoas que se comportaram em obediência, maneira de se alimentar, maneira de falar, porque uma palavra tem poder, uma atitude tem mais poder. Quando se fala de profetizar, em primeiro lugar, profetizar é proferir palavra de Deus. Agora, existem alguns recados de Deus que eles são direcionados diretamente para uma pessoa e uma situação pelo Espírito de Deus. Mas quando você está declarando a palavra de Deus, você está proferindo. Quando você está declarando na área da saúde ou na área da libertação, na área que você está proferindo ela, você está profetizando ela. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, você se mover dentro daquilo que foi dito. Samuel não cortou o cabelo. Era o ministério de nazireus. A Bíblia diz que ele nunca passou a navalha no cabelo dele. Nenhuma palavra dele caiu. Eu não sei se os filhos dele não zombaram dele, porque eles não foram aceitos para o sacerdócio.
porque eles se tornaram gananciosos de outras coisas. Eles não foram muito melhores que os filhos de Eli. O sacerdócio de Samuel não caminhou pela casa dele, ele transferiu unção para outros profetas, mas não pela casa dele. Mas foi ele que foi a mudança para Deus tirar um tipo de sacerdote e colocar outro. Quando Davi leva a tenda para Jerusalém, leva a arca para Jerusalém, ele constrói uma tenda lá em Jerusalém. O tabernáculo estava lá em Siló. Se ele fosse trabalhar pelo natural, ele teria ido lá para Siló. Mas Davi, ele estava debaixo de um manto profético. Davi, ele foi ungido por Samuel, ele foi ungido por um ministério de Nazireu. Então agora ele tem uma palavra diferente. E tem um comportamento diferente. E então a Bíblia fala do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi não é esse aqui não. O tabernáculo de Davi, daqui para cá não tinha nada. Tinha só isso aqui, ó. E a tenda. Ele apontava para Jesus que o véu seria tirado e que nós teríamos acesso à glória dele. Nós íamos tocar o trono da graça. Mas foi Davi que disse que as bases do trono eram juízo e justiça. Mas o que ele fez apontava para a misericórdia e para a graça. Foi Paulo que teve essa revelação das outras bases do trono. Quando Davi faz isso, e então você vai ver que as profecias sobre Davi, principalmente em Jeremias 33, onde estão as maiores profecias sobre o tabernáculo de Davi, você vai ver algo que ele diz que os levitas que o Senhor vai dar para Davi são muito mais dos que ele vai dar para Abraão, Isaque e Jacó. A profecia para Davi é muito maior. E então ele fala que tinha duas alianças. Você observa que quando Deus manda Abraão olhar profeticamente, ele diz assim: olha as estrelas do céu. Depois ele falou assim: olha a areia do mar. Quando ele mandou olhar para a areia, ele estava falando de uma aliança física, terra, com Israel. Quando ele mandou olhar as estrelas, ele estava vendo a igreja, ele estava vendo nós. Ele disse: tem duas alianças. Por isso que é chamado Davi. Jesus disse: é filho de Davi. É duas alianças e dois povos. Um descende de uma cobertura de autoridade de um nazireu que ungiu ele, e outra de dentro de Abraão e um ministério levítico. Você vai ver ele dizendo duas alianças, dois povos e duas famílias em Jeremias 33. Diga comigo: duas alianças, dois povos. E aí ele diz duas famílias. E uma família eram os levitas que descenderiam de Davi, que eles seriam incontáveis. E eles estão se multiplicando em toda a terra. Onde uma pessoa aceita Jesus, ele é um levita descendente de Davi. E a promessa que tem em Amós 9, ele diz que ele vai levantar o tabernáculo de Davi entre os gentios. Esse tabernáculo é o de Moisés que está pintado aqui. Vou deixar um tempo esse pintado aqui, depois eu vou pintar o de Davi. Só a arca e a tenda. Ele apontava para a igreja, porque o Velho Testamento era a sombra das coisas que viriam. Não é a questão mais do caixotinho de ouro, não. É de uma igreja que adora e a unção vem. E deixa eu dizer uma coisa sobre cantar, louvar e adorar. Cantar, a maioria das pessoas que cantam, elas ministram elas mesmas, é uma condição da alma. O louvor é um lugar de entrega, mas a adoração, o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele balançava o incensário para ele não ver a ponta do nariz. Você observou que você vê a ponta do teu nariz? Pode ser pequeno, pode ser grande, você vê a ponta. O nariz fala do eu. Lá, se entrasse com o eu, era perigoso. Lá é o lugar que se adora.
Se você experimentar adorar por um tempo sem dizer a palavra eu, só tu e Ele, Senhor e aleluia, e Ele é santo, é diferente. A maioria das pessoas que não conhece a adoração, elas gostam de cantar coisas que alegram a alma dele. Isso aqui é profético, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ele existe dentro do corpo de Cristo. Ele tanto existe na igreja, que na igreja tem pessoas que gostam de adorar, tem pessoas que eles só se relacionam com o sacerdote. Pastor ora por mim, pastor me abençoa por isso, pastor faz isso, pastor faz isso, pastor faz isso. É tanto que se o pastor fala não vai dar certo, ele já não acredita mais. Por quê? Pode Deus dar uma palavra para ele, acredita muito mais no pastor do que na Bíblia, muito mais do que no pastor, do que no que Deus falou com ele. Muitas igrejas trabalham nesse lugar aqui, ó. Aqui, e eles não levam a ovelha para morrer, só com envelopezinho. Tem 12 tipos de envelope. Até indulgência evangélica estão vendendo aí. Não sei se vai funcionar. Muitas igrejas não saem dessa condição. Eu queria ir contigo para João 13, só um pouquinho. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo, estava lá o irmãozinho do outro lado lá, ó, o diabo, posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, sabendo esse que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, tomando uma toalha, se envolveu nela. Depois colocou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas um dia irá de compreendê-lo. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Diga comigo: pastor, nunca me lavarás os pés. Foi isso que ele falou para o pastor dele. O pastor já tinha lavado os pés de alguns, chegou e falou: você nunca vai lavar. Interessante, ele só falou assim: lavar os meus pés? Diga assim: lavar os meus pés? E ele disse: Simão, eu estou fazendo algo agora, e você não compreende agora, mas você vai compreender esse negócio aí. Essas esquisitices de Deus, com o tempo elas vão achar um lugarzinho na tua vida. O natural vai ser consumido pelo sobrenatural. As escamas vão caindo. O Espírito Santo vai mover na tua vida. Calma, Pedrão. E aí, ele diz: o que eu faço agora, você não compreende, mas vai chegar o dia. E Pedro disse: nunca me lavarás. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era meio esquizofrênico, né? Ou ele estava tudo para um lado e falou: aqui não. E era normal. Eu falei: mas eu não estou entendendo esse negócio. E voltando à força da unidade, às vezes Deus te dá uma palavra e que você tem que fazer aquilo com pessoas. Não é pregar pelos três que você vê. No último ato profético que nós fizemos sobre Leviatã, Cedo Girardi veio aqui contar uma visão que viu. Nós já vimos orando 6 meses sobre esse ato profético. E ele viu a cabeça de Leviatã esmagada. E eu falei: o ato profético é hoje.
Depois que ele teve aquela visão, era diferente para ele ir junto, ele não foi mais para assistir, porque praticamente ele ia ir para assistir, porque Deus tinha dado palavra para nós, e nós oramos, fizemos vigílias, várias vigílias até 6 horas da manhã. Nós vimos uns 5, 6 carros aqui lá para a igreja do Valdemar, para uma escola, a igreja do Derlei Júnior, e nós adorávamos, intercedíamos, e na madrugada saímos fazer atos proféticos. Mas esse era só nós, só a equipe que fazia atos proféticos, não foi feita adoração, nada. Foi como que uma data marcada por Deus. Quando nós começamos a fazer atos proféticos, a pressão arterial do Derlei Júnior foi de 22/17. Aí eu parei. A do Valdemar foi por 18/14. Aí eu dei uma segurada, adoramos um tempo, oramos um tempo, baixei a pressão dele. Os outros pastores que estavam com nós também alterou tudo. Um dia eu dei 4 maracujá batidos para um pastor e fiz uma oração. Falei, um dos dois vai agir, meu irmão. Porque eu já tinha orado, não tinha feito nada. Falei, agora eu vou orar pelo maracujá, né? Você está rindo, não precisa rir não, é sério. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés. Eu não entendo, mas se é para fazer parte do reino, eu vou. Diga comigo, eu não entendo, mas se é para ser bênção, e se eu vou entender, eu me rendo. Pedro entendeu que ele tinha que se render. Declarou Jesus, quem já se batizou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, pois foi por isso que ele disse nem todos. E depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? E vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bens porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Pedro achou uma coisa muito estranha, e Jesus estabeleceu aquilo como um princípio, talvez como um mandamento. E quando nós tomamos a ceia, abra a tua Bíblia lá em Mateus 26, para você ver quando ele pega os elementos da ceia, porque nós temos uma facilidade de dizer que isso simboliza. (26, 26) diz, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu, e deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos e dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da vide, até que tenha chegado o dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Observa no versículo 26. Partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Diga comigo, é o meu corpo. Ele não disse que isso simbolizava o corpo. Ele deu graça e disse, isto é o meu corpo. Por que você pega óleo para ungir? Porque ele, estando consagrado, ele ativa o Espírito ali. O vinho é um símbolo, mas quando ele toma,
A seguir tomou o cálice, e tendo dado graça a Deus, discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Observa que ele chama a existência, ele não tinha morrido ainda, e ele faz esse ato profético, e ele diz: e a próxima vez que vocês fizerem isso, vocês já vão fazer isso na dimensão. Ali era ele fazendo na dimensão do Espírito, mas ele diz: agora depois vocês vão fazer isso na dimensão do Espírito. Então Paulo diz: olha, se você está em pecado, você tem que consertar para tomar ceia. Você tem que parar a prática do pecado. Ele diz: por isso tem muitos fracos, por isso tem muitos que dormem. Esse dorme ali não é cochilar, não, é partir mesmo. E tem muitos doentes na igreja. E quando ele faz aquele ato profético, ele foi o primeiro. E esse ato profético é feito por todas as pessoas que servem a Jesus. Todas as pessoas que servem a Jesus. Você vê o corpo ali, mas Jesus disse: é o meu corpo. E quando ele orou, ele falou assim: esse é o meu sangue. Ele não falou que era um símbolo, ele falou que era. Quando você for tomar a ceia, você pode se mover na religião, mas se você tiver coragem de falar o que Jesus disse: é o meu corpo. Ele deu graça e falou: esse é o meu corpo. E ele deu graça pelo cálice e falou: e esse é o meu sangue. E depois que você orou, consagrou e determinou profeticamente, dali para frente, está na mão de Deus, não está mais na mão da religião. É a nossa cabeça que tem que agir de acordo com a palavra. Coloque-se sobre os seus pés, vamos orar. Alguém vem servir a ceia aqui para mim? Cadê a Ilse? A Ilse serve a ceia para nós aqui. Está aí, vem servir os cálices, Ilse. Se alguém quiser vir ajudar a Ilse. E nós já temos mais adiantado, o sacerdote não quebra mais o pão, já vem quebradinho, viu? Jesus já vem moidinho na bacia aqui. Às vezes em quando eu brinco que eu digo: se Jesus fosse parar no lugar para comer um salgado, ele ia me dizer: dá um pastel aí, porque ele não vai muito com a tua carne, mas você estando bem moidinho, eu acho que ele mastiga. Mas se tiver meio morno, ele vomita. Está lá em Apocalipse: vomitar-te-ei da minha boca. Agora, se estiver bem quentinho no fogo, no óleo, né? Tirado do óleo, bem moidinho. Por isso que eu fico brincando que se ele parar para comer um lanche, ele vai dar um pastel aí, né? Que bem moidinho, tirado do óleo quente, ele aceita. Agora, se estiver meio morno, né? E quem de nós nunca teve morno? Tem alguém que na tua caminhada de fé não deu uma mornadinha? Eu dei umas amornadas, eu preocupei. Porque será que Jesus ia voltar lá de novo? Meio perigoso, né? Moisés disse que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando o fogo está difícil de acender, é muita cinza que tem no fogão. Fica uns 20, 30 minutos só tirando cinza. Senhor, me limpa da cobiça, da inveja, da raiva, da mentira, dos pensamentos nulos. E você vai falando só para ele te limpar. Dali um pouquinho está toda a cinza tirada. E aí bate o tiçãozinho, o Espírito Santo sopra aí, acende de novo. Você percebeu que tem dia que você vai orar que o fogo demora a acender? É que as madeirinhas estão atoladas na cinza, atoladas na iniquidade, né? Aqueles dias você estava mais vendo televisão do que lendo Bíblia, mais vendo televisão que orando, que adorando, e aí vai juntando aquela cinza toda. Aí tem o fogãozinho, já está com um palmo de cinza. Não adianta os gravetinhos ser filhos, eles enterram tudo na cinza. E tem hora que a cinza é tanta que demora a sair. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: se você não funciona no fogo, diga: se o fogo não acende, o fogo ficou apagado.
E eu quero dizer para você, como pastor, eu já vim para a igreja e voltei e o fogo não acendeu. E aí eu vi que além de cinza estava meio molhada, eu tive que tirar o arroz, o feijão, a carne uns dias, dar uma enxugada na máquina espiritual, né? E ajudar a tirar aquilo de lá. Eu queria que você olhasse para a cinza agora, para nós orar. O que é cinza na sua vida? Esses dias eu falava com Jesus sobre em tudo ser tentado como nós. E eu falei para Jesus, as mulheres se vestiam melhor naquele tempo, Jesus. Nós vivemos um tempo de tanta pornografia. Você não precisa ver no computador e ir no lugar. Não, você vai no mercado, tem pornografia. Você olha para a rua, tem pornografia. Tudo tem pornografia. É tão difícil você passar um dia e não ser atingido. Agora tem uns homens usando umas calcinhas apertadas, esquisitas. E eu implico com isso. Um dia me deram uma calça apertadinha na perna aqui, eu vesti ela, e eu falei, mulher, eu ainda não larguei não. Rapaz, eu descobri uma coisa, que até para largar desse homem tá caro, porque minha esposa foi trocar a calça apertadinha que me deram, deu 2 calças da manga larga embaixo. Eu descobri que até para ir para o outro lado está difícil, está caro. Seus comportamentos produzem cinza, seus olhos produzem cinza, sua maneira de vestir produz cinza, seu olhar produz cinza, seus pensamentos produzem cinza. E Ele é fogo e Ele acende. Senhor, olha para dentro de nós, Senhor, mas não para nos julgar nessa noite, mas para nos perdoar de tudo aquilo que é iniquidade, que é pecado, que é fraqueza, que é tentação, de tudo aquilo que produz cinza, Senhor. Vem remover a cinza das nossas vidas, vem remover toda a sujeira, vem remover tudo o que não presta, todo pensamento de iniquidade, todo pensamento pecaminoso. Vem tirar das nossas vidas, Jesus. Vem nos sustentar com graça, vem nos aspergir com o sangue do Cordeiro essa noite. Vamos participar desse momento profético, Senhor, onde o Senhor disse na Tua palavra que quando dado graça, Tu diz com clareza, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Nós queremos fazer parte do corpo e fazer parte do sangue, Senhor, de maneira que nenhum de nós esteja debaixo de tentação e nem mesmo debaixo de acusação. Que aonde cedemos, Senhor, agora sejamos limpos, sejamos purificados, alvejados em Ti, Jesus, na presença do Teu poder, no Teu nome, Jesus. Limpa-nos, santifica-nos, perdoa-nos nessa noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.